Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai apresentar um podcast sobre os aracnídeos. Eu sou a Letícia e eu estou aqui junto com o Caio Oiê, tudo bem? e o João. Tudo bom? E aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, você sabe o que todos eles têm em comum? Será que a aranha é um inseto? Será que todo aracnídeo é venenoso? Hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Então, como início, eu vou perguntar aqui para vocês. O que são aracnídeos? Bom, pessoal, essa é uma pergunta bem geral mesmo, né? Ela amplia bastante os horizontes sobre os aracnídeos. Vou falar rapidamente, né, sobre. Eles são do reino Animalia, eles fazem parte do filo Artrópoda e a classe Aracnida. Ele engloba ali aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, opilhões também. E a gente tem características gerais para esses animais também, que a gente vai falando sobre durante o desenvolver desse podcast. Pontinho. Então vamos iniciar. Quantas pernas os aracnídeos possuem? Então, os animais desse filo, todos eles possuem 8 pernas, né? Então são 4 pares de patas no total. Pontinho. E tem muita gente que confunde, né? No caso, se a aranha é um inseto. Ela é um inseto? Então, as aranhas elas não são um inseto. Os insetos, eles são um outro filo, sabe? Tem o filo dos aracnídeos e o filo dos insetos. E a gente também tem ali algumas características que distinguem esses dois filos uns dos outros. Por exemplo, as aranhas, né, os aracnídeos no geral, eles têm ali 4 pares de pernas e 2 estágmas. O corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. Nos insetos, a gente tem 3 pares de patas e o corpo é dividido em 3 estágios. É dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tá aí uma diferença bem nítida desses dois grupos de animais. E muita gente resume os aracnídeos apenas a aranhas, né? Mas outros insetos outros aracnídeos também fazem parte, né? Os escorpiões, eles fazem parte do grupo dos aracnídeos? Os escorpiões fazem sim, né? Para distinguir, né, o que é um aracnídeo ou um inseto, a gente, de forma bem simples e rápida, a gente vê quantos pares de pernas tem. Os insetos, né, eles têm 3 pares de pernas e os aracnídeos são 4. Então, sim, os escorpiões são aracnídeos por conta de ter 4 pares de pernas, né? Então, são 8 pernas. E esses aracnídeos, onde eles costumam viver? Os aracnídeos, geralmente, eles vivem em ambientes terrestres, né? Florestas, desertos, casas, solo, madeira, caverna, etc. Eles são animais noturnos, né? E a gente pode ter incidência de alguns desses aracnídeos em regiões urbanas. Por exemplo, o escorpião mesmo, a gente encontra muito em construção, né? Porque o escorpião, ele é um bioindicador da degradação do ambiente. Então ele vai estar em ambientes ali que estão com muitos detritos. Certo. E a gente vê a presença das antenas em muitos artrópodes, né? Os aracnídeos, eles possuem antenas? Não, os aracnídeos não têm antenas, né? É uma diferenciação que dá pra ver com os insetos também, né? Sendo os insetos que possuem as antenas, né? E os aracnídeos não possuem. Eles usam mais os pedipalpos, né? Para meio sensorial. E através desse meio sensorial, a gente consegue imaginar que facilita em eles serem predadores, né? Então, como que o que eles usam, né, para capturar essas presas? Como o João falou, Letícia, os aracnídeos eles usam os pedipalpos também para caça, né? Tanto os pedipalpos quanto as quelíceras. O pedipalpo ele tem essa função no meio sensorial e ele também ajuda, auxilia na alimentação como se fossem bracinhos mesmo. Ele usa os dois pedipalpos como
uns bracinhos para facilitar na alimentação dele. Entendeu? Entendi. No caso ali, a gente tem os escorpiões, né? Os pedipalpos deles são com pinças, né? E o escorpião também usa ali o ferrão com veneno, né? O Telson. A gente tem também ali o carrapato e os ácaros, que eles são parasitas. Então, a alimentação dos dois é por meio de sucção, basicamente. Entendi. E como que os aracnídeos, eles respiram? Então, né, os aracnídeos eles respiram por pulmões foliáceos. É meio que um monte de livro, né, empilhado um no outro. Esses pulmões foliáceos, eles se localizam meio que no abdômen, perto da onde que liga, né, o cefalotórax com o abdômen. Ele se localiza lá. E também, né, tem outros grupos dos aracnídeos que também são traqueais, que também se localizam no abdômen. Uma curiosidade na respiração deles é que eles não conseguem ficar em lugares secos. Eles sempre têm que estar em lugares úmidos, por conta que é como se fosse um pulmão primitivo. Então ele sempre tem que estar úmido, senão pode ocasionar a morte dos aracnídeos. Entendi, muito interessante. E as aranhas, né, elas produzem a teia. Qual que é o nome dessa estrutura? Então, falando sobre as teias, Letícia, a gente consegue voltar até um pouquinho, né? Falando sobre o método de caça. Uma coisa bem interessante que é bom a gente comentar é que nem todas as aranhas elas usam a teia para caça. E a estrutura que produz a seda nas aranhas, ela chama fúsula ou fiandeira. Ele fica localizado na parte traseira do abdômen, bem no finalzinho do corpo da aranha mesmo. E muita gente tem essa ideia, né, que todos os aracnídeos são perigosos, todos eles são venenosos. Isso é realmente um fato? Todos eles são venenosos? Olha, Letícia, então, os aracnídeos, a maioria deles, no caso ali aranhas e escorpiões, eles são venenosos sim, mas nem todos são letais, né? No caso das aranhas, nem todos são letais para o ser humano. Eles possuem o veneno, mas para caça. Em relação ao veneno, à peçonha, a gente tem 3 espécies que é de interesse médico aqui no Brasil, né? Que é a aranha armadeira, a viúva negra e a aranha marrom, que são as que mais causam acidentes, que têm o veneno letal para o ser humano. No caso dos escorpiões, a gente tem várias espécies também, que podem ser letais para a gente, mas tem o escorpião amarelo, que causa mais acidentes. Só que a gente ainda tem também o escorpião marrom, tem o escorpião rei, que é aquele mais preto, né? Aquele escorpião preto. E ele também é perigoso pra gente. No caso de carrapatos, ácaros e os opilhões, a gente não possui peçonha. No caso, carrapato, ele transmite doenças por meio de protozoários. O carrapato ele é um vetor de um protozoário que causa uma doença. E os opilhões, eles têm uma dieta mais de matéria orgânica, né? Então, eles consomem sim, eles têm sim uma dieta carnívora, mas a dieta deles ela se baseia ali em insetos menores, em animaizinhos bem pequenos mesmo. Então, eles também não têm peçonha nem veneno. E um fato curioso também sobre os opiniões é que eles não possuem a teia também. Certo. E vocês poderiam dar uma explicação assim mais complexa da função do pedipalpo? Sim. Então, os pedipalpos, né, nas aranhas são o seguinte. A gente vai ter o cefalotórax com todos os pares de pernas. E os pedipalpos se localizam do lado das quelíceras. Onde que o pessoal fala que é o ferrão da aranha. É aqueles bracinhos bem pequenininhos que tem ali do lado desse ferrão. Que o pessoal fala, que são as quelíceras. Eles têm a função do quê? Eles podem servir como algo sensorial, como a gente já tinha dito antes, né? E também no auxílio da alimentação. Mas os pedipalpos, né? Eles são mais focados na reprodução. Os machos, por exemplo, um dimorfismo sexual visível que dá pra ver nas aranhas. Os pedipalpos nas fêmeas, eles são só uns bracinhos comuns, não tem muita diferenciação. Agora, nos machos, na ponta desses pedipalpos, parece que tem uma luvinha de boxe. Eles usam essa luvinha de boxe para conseguir
fazer a reprodução deles, né? Para conseguir fazer o cortejo na fêmea, para não ser confundido com uma presa. E esse pé de palpos ele serve para ele pegar o espermatófilo, né? Para colocar para fazer a reprodução. Então os pé de palpos eles servem, né? Como algo sensorial, alimentação, né? No auxílio para conseguir segurar a presa e também na sua reprodução. Certinho, muito interessante, ele tem muitas funções. E a gente sabe, né, que os aracnídeos, assim como outros artrópodes, eles possuem um exoesqueleto. Como que ocorre essa troca de exoesqueleto? A troca do exoesqueleto, Letícia, ela chama equidise. É a muda, né? O animal, no caso, ele vai precisar rachar o exoesqueleto antigo e sair dele para poder crescer. Porque o nome já fala, né? Um esqueleto externo. Então ele não cresce, ele não aumenta de tamanho. Mas o animal, à medida que ele vai se alimentando, ele precisa crescer, né? Ele vai acelerando o metabolismo dele, o metabolismo dele vai aumentando, então claramente o corpo dele vai aumentar. Só que chega num momento que ele fica sem espaço dentro desse esqueleto e ele começa a fazer um processo que ele vai rachar a parte de cima do abdômen ou a parte de baixo do abdômen para poder sair desse exoesqueleto antigo e fazer um novo exoesqueleto. Tanto é que quando ele sai desse exoesqueleto antigo, ele está até mais molenga. E com o tempo, quando ele vai fazendo a respiração e tudo mais, essas estruturas corporais dele começam a enrijecer de novo. Certo, muito interessante. E é bom reforçar, né, que os aracnídeos, eles são importantíssimos para o equilíbrio ecológico e principalmente no controle de insetos. Porque nem todo aracnídeo é vilão. Muitos deles são aliados da natureza e até da nossa casa. E quanto mais a gente entende sobre os aracnídeos, menos a gente sente medo deles. Então eu quero agradecer o Caio e o João pela ótima explicação. Foi muito didática e eu espero que vocês tenham gostado da explicação também. Muito obrigado, galera. E até mais, então. A gente volta para uma próxima reunião com vocês.